Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma transmissão, hoje com o tópico parsers, Lexers e parsers. Vamos aqui falar um pouco sobre como é que os compiladores funcionam, quais são as etapas principais destes sistemas e, enfim, espero que aproveitem, cá vamos nós. Então, para começar, a motivação por trás deste tópico é que compiladores eles existem, Então, como programadores, nós devemos, ou em algum momento, precisaremos entender como é que eles funcionam, e este vídeo nada mais é do que uma introdução a isso, Nós aqui vamos falar sobre as primeiras duas fases dos compiladores. Então, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre estes compiladores, afinal de contas, o que eles são. Então, compiladores, eles, de princípio, são sistemas que convertem códigos que nós escrevemos em códigos que computadores podem entender. A ideia por trás deles é que eles analisam códigos-fontes de programas, identificando erros, se necessário, e otimizando para permitir que aquele código que nós, como programadores, escrevemos seja executado pela máquina. Ok? Então, um conceito muito próximo de compiladores são os interpretadores, que, ao contrário dos compiladores que convertem um código em um programa que depois é executado na máquina de destino, os interpretadores eles executam instrução por instrução, sem necessariamente converter todo o código em um programa separado. Estamos juntos? Então, agora que temos essa ideia por trás desses dois conceitos, vamos falar sobre as fases da compilação. Então, temos aqui essas fases que são agrupadas em dois grandes grupos ali. O primeiro é o grupo do front-end, o segundo é o grupo do back-end. Então, o grupo do front-end, ou o grupo das análises, é um grupo dedicado, é uma área do compilador dedicada a compreender aquilo que os programadores estão a dizer nas instruções que se encontram no código-fonte. Então, nós encontramos ali, primeiramente, a análise léxica, que é aquela que vai se responsabilizar por receber as instruções que o programador passa e dividi-las em pequenos pedaços, que chamamos de tokens. Estamos juntos? Então, depois dessa análise léxica ser realizada, e os pedaços já estiverem divididos e devidamente classificados, avança-se para a análise sintática, que é a fase do compilador em que o compilador se preocupa em verificar a estrutura do código. Nós escrevemos ali tokens, e esses tokens eles devem seguir uma certa ordem, devem obedecer à regra daquela linguagem. Então, a análise sintática é aquela que vai se preocupar com a estruturação, em garantir, por exemplo, se depois do if o programador abrir parênteses, e se isso é obrigatório ou não. Então, depois dessa análise, temos a análise semântica, que é a parte do compilador que se preocupa com o significado, Porque temos sim os tokens, temos sim a estruturação verificada, depois disso verifica-se também o significado, O significado do que está ali a acontecer. Se, por exemplo, estamos a somar um número inteiro com uma string, e se aquilo é permitido naquela linguagem de programação. Então, depois disso, temos já a segunda fase, que é a fase do back-end. Aqui, o compilador está preocupado com o destino, com a máquina na qual o código vai ser executado. Então, a primeira etapa é a geração do código intermediário, que é basicamente um código que é independente, é um código que é agnóstico à plataforma, ao sistema operativo. E a ideia desse código é permitir que as instruções que o programador passou sejam estudadas. E como essas instruções podem ser estudadas e analisadas, a fase a seguir é a otimização, que é onde o compilador vai identificar ali pequenos gaps, instruções que estão repetidas, códigos que podem ser encurtados e atingir o mesmo objetivo, e por aí vai. Então, depois desse código intermediário ter sido otimizado, é que finalmente é gerado o código final. Então, de princípio, esse é o flow de um compiler, esse é o flow pelo qual os nossos códigos, as nossas instruções são convertidas de textos que nós, como seres humanos, conseguimos ler e entender, a instruções que máquinas conseguem interpretar e executar de modo a resolver um certo problema. Esperamos, Então, agora que entendemos as fases da compilação, vamos falar sobre a primeira, que é a fase da análise léxica, a fase em que nós encontramos os lexers, ok? Então, como nós dissemos anteriormente, a ideia por trás dessa fase é dividir o código que nós, como programadores, escrevemos em tokens. E esses tokens nada mais são do que símbolos daquela linguagem de programação, ok? E ao conjunto de símbolos que pertencem ali a uma certa linguagem, dá-se o nome de léxico. Conjunto de símbolos, conjunto de palavras que pertencem a uma linguagem, dá-se o nome de léxico. Estamos juntos? Então, na prática, a tokenização ela pode ser
analisada com base neste exemplo que aqui temos. Temos aqui na parte esquerda da nossa tabela uma instrução, né? Console.log, passamos aqui hello e vírgula 2025, fechamos parênteses e ponto e vírgula. Então, um Lexer, em algum momento vamos encontrar esse termo como sendo tokenizer ou algo do gênero. Então, um Lexer ele vai analisar cada porção dessa instrução e dividir essa instrução em tokens, de acordo com aquilo que nós vimos. Então, o possível resultado poderia ser console, sendo classificado como um identificador. Teríamos ponto, que seria um ponto, obviamente. Depois teríamos ali log, que também é um outro identificador. Depois abertura de parênteses. Depois teríamos ali uma string literal. Teríamos uma vírgula, um número inteiro. E finalmente o fechamento de parênteses e um delimitador. Ok? Então, basicamente, este seria o processo de tokenização na prática. O processo em que nós partiríamos de uma string, que é a entrada que o programador dá ao compilador. E teríamos ali os tokens que serão o resultado da divisão daquela string em palavras, em pontos de interesse, em pequenos termos que possuem significado naquela linguagem. Ok? Então, agora que nós entendemos um bocado de como é que funciona esse processo ali de análise léxica, vamos implementar um analisador léxico para uma linguagem ali que vamos aqui imaginar, ok? Então, para começar, nós precisamos de guardar aquela instrução em algum sítio, né? Então, vamos aqui começar com a instrução. Teremos aqui, então, uma string contendo aquela instrução que nós queremos processar. Deixamos só incluir aqui a biblioteca padrão para tal. Ok? Então aqui temos a nossa string que vai ser o nosso input, ok? Fica assim, input. Então input seria, por exemplo, var x recebe 21, certo? Certo. Então aí temos o nosso input. Agora vamos trabalhar com o nosso parser, vamos trabalhar com o processamento desse input para o dividir em símbolos, para o dividir em tokens. Então o que eu queria fazer aqui é criar um tipo enumerado que vai ali conter os tipos de símbolo que nós podemos encontrar no nosso código. Por causa da linguagem, por causa de uma biblioteca que vamos utilizar, vamos chamar esse nome de symbol, ok? E depois, mais para frente, vai fazer mais sentido. Então aqui vamos encontrar, primeiro, uma palavra reservada, que é a palavra var. Então vamos aqui ter keyword var. Depois vamos ter ali o nome de um símbolo. Então vamos ter aqui symbol name. Vamos ter ali o igual, né? Então vou colocar aqui equal. E vamos ter também um number. Certo? Certo. Então, for um number, vamos aqui colocar também uma string. Quer dizer, vamos trabalhar com strings em algum momento nessa linguagem. Então, é importante definirmos aqui um token que vai lhe receber, que vai lhe identificar as strings que nós temos. Então, fora esses itens que aqui encontramos, vamos colocar também um tipo especial, que é o tipo error, que basicamente vai dizer que aquele token não existe. É um erro ou algo do gênero. Pronto, agora que definimos esses componentes essenciais, vamos avançar para a função que vai fazer o parse dessa entrada e dar-nos a saída. Então, nesta função que vai fazer o parse da entrada e nos dar a saída, nós precisaremos de basicamente dois vetores, dois arrays, digamos assim, de passagem. Um array ele vai conter os tokens em si, que são esses símbolos ali assim, e depois outro array vai ter o conteúdo. Se nós dissermos que aquilo é um token de nome de símbolo, no outro lado vamos guardar o nome de símbolo. Por exemplo, aqui seria um token com symbol name no lado e depois do outro lado teríamos esse X. Seria, no caso, o nome do símbolo que é aquele token ali assim. Então, vou aqui incluir vector, que é para podermos trabalhar com vetores, e também vou dizer que estamos a utilizar aqui vector, que é para nós escrever cd vector sempre que quisermos nos referenciar a este template da STL. Então aqui vou instanciar nosso vetor de símbolos e depois o vetor de strings, que vai conter as strings recolhidas ali daqueles tokens, né? Vai conter as devidas strings dos tokens. Então aqui teremos um vetor symbol,
e depois outro vetor de strings. E vamos chamar de strings. Perfeito. Então, agora que temos esses dois vetores, o que queremos fazer é, enfim, aplicá-los, usá-los da função que vai fazer o parse daquela entrada, daquele input. Então, aqui vamos ter a função para fazer o parse do input. E esta função essencialmente recebe a nossa string, que é o input, por referência, porque não queremos copiar, mas esta pode ser passada como se fosse uma constante. E depois vamos ter que receber o vetor de símbolos por referência também, que é para podermos modificar este parâmetro, este argumento, e também faremos a mesma coisa com o vetor de strings. Então, deixemos ser preguiçosos e copiar essa porção. Depois aqui farei a mesma coisa para o vetor de strings. Ok, parece que o Copilot alucinou demais, então vou preferir copiar o meu código e colá-lo aí mesmo. Perfeito. Então, aqui temos os inputs, nesse caso temos ali o input, os símbolos e as strings. Certo, o que vamos fazer agora é definir uma variável. Vamos criar uma variável que vai conter o símbolo atual e a string atual, que estaremos a processar, não é? E depois vamos passar isso para esses vetores. Então aqui teremos a string, vou chamar de string, e depois teremos aqui o símbolo, vou chamar de símbolo. Perfeito. Então aqui querer fazer é verificar, não é? Vamos ter aqui uma repetição sem fim. E essencialmente, queremos fazer aqui também é ter um índice, uma variável que vai nos permitir ali passar por cada caractere que se encontra naquele input, cada caractere que se encontra naquela string, aquela entrada que o programador passa ao nosso programa, ok? Então aqui essencialmente o que queremos fazer é ter o index. E pronto, agora que temos o index criado, podemos avançar com uma instrução qualquer aqui do gênero char a receber o input na posição indicada por index mais ou menos. Calma, isso pode dar problemas? Pode, mas depois vamos corrigir, então o problema não vai chegar a acontecer. Então vamos aqui inicializar o index com 0 e avancemos, né? Avancemos com a análise do programa como um todo. Ok, então agora o que queremos fazer é primeiramente inicializar algumas dessas variáveis. O símbolo, por exemplo, ele vai ser inicializado com erro, que é para sabermos que não há nada naquele símbolo naquele momento. Então, o que iremos fazer agora é verificar, não é? Se verificar o primeiro item, o primeiro valor que se encontra naquele nosso input, que é para podermos classificar e dizermos, ok, isto aqui é uma string, isto aqui é um número inteiro, isto aqui é uma palavra reservada. Então, a primeira verificação é com base em uma função do C, ou C++, aqui no final a função acaba passando para o C++, que é uma função que nos diz se o caractere ele é um alfa, é uma letra. Então, temos aqui is alfa, ok? Então, essa função nos diz se aquele caractere é uma letra. Então, se aquele caractere for uma letra, o que significa? Vamos analisar aqui a entrada que vai passar para o nosso programa. Observando a entrada, nós temos aqui o quê? Temos aqui o var, temos aqui o x, e se formos analisar, em ambos os casos, nós começamos com uma letra. Então, isso significa que se o caractere for uma letra, ele pode ser ou a palavra reservada var, ou pode ser o nome de um símbolo, ok? Mas, no geral, ele vai ser o nome do símbolo. Só que depois é que pode vir a ser a palavra reservada var. Então, vamos considerar aqui que o símbolo, ele é um nome de um símbolo, ok? Pronto, passamos aí a classificação e depois o que queremos fazer é ler toda a entrada que nos resta até um certo ponto em que há uma descontinuidade. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que vamos ler cada uma das letras, ir adicionando a nossa string, que significa o símbolo ou a palavra reservada, até acharmos algo que não faz parte da sequência, por exemplo, até chegarmos ao espaço, ou chegarmos a um caractere que não seja uma letra, nem um número, ok? Então, para podermos fazer isso, teremos de aplicar aqui um do while. Então, neste do while, nós passamos para a nossa string aquele caractere que foi lido e o que queremos fazer em seguida é analisar e ler
o próximo caractere. Então, char, mais uma vez, vai receber o input no index++. Então, depois iremos verificar que essa leitura, né, para garantir que nós somente continuamos a ler enquanto aquele caractere for um alfa, for uma letra ou for um número. Então, isso ao número é uma função de C, que passou para C++, que praticamente nos permite fazer essa verificação e saber se o caractere que estamos a receber é um número ou uma letra. Então, enquanto o caractere for um número ou uma letra, nós consideramos ele parte do nome do símbolo, ok? Se quisermos ir um pouco mais avante, podemos também verificar para casos em que o caractere é underline. Então, no caso, estamos a permitir aqui que o nome de um símbolo seja composto por um alfa, uma letra ou um número, ou mesmo por underline. E pronto, já temos aqui pelo menos a parte da leitura do nome do símbolo definida. Depois de lermos o nome do símbolo, há uma pequena verificação que vamos querer fazer, que é o caso em que nós consideramos a palavra reservada var como sendo o nome de um símbolo. E nesse caso, nós não queremos que essa palavra seja o nome de um símbolo. Então, no caso, vamos verificar se aquela string que nós lemos ela é igual a var. Então, se for igual a var, isso deixa de ser um caractere e o tipo de símbolo passa a ser keyword, passa a ser uma keyword, que é keyword var. E pronto, assim conseguimos analisar a informação que foi lida e guardá-la em algum lugar, ok? Pronto, então agora que conseguimos ver e fazer a leitura de palavra reservada var e de o nome de um símbolo, vamos fazer a leitura do que resta, né? O que resta nessa nossa linguagem. Nessa nossa linguagem também podemos ter um número, ok? Então, para tal, verificamos aqui também. Caso não seja um alfa, verificamos ali para saber se aquele caractere que foi lido não é um número. Então, existe uma função aqui chamada isDigit. Essa função isDigit, que também é de C e passou para C++, ela verifica se um caractere que estamos a passar é um dígito, ok? Então, se o caractere que estamos a passar for um dígito, o que vamos fazer aqui é entrar num loop similar ao que fizemos anteriormente, só que agora queremos fazer é continuar o loop somente se o caractere que estamos a ler for um dígito também. Então, primeiro o tipo de token passa a ser number. No caso, somente queremos trabalhar com números inteiros por questões de simplicidade. E teremos aqui um do. Então, enquanto aquele caractere for um número, nós vamos fazer a leitura. Praticamente é o que estamos a fazer aqui em cima. Então, permitam-me ser preguiçoso e copiar essa instrução. Pronto, então aqui vamos verificar, vamos mudar enquanto esse caractere que está sendo lido for um número. Então aqui teremos enquanto isDigit, fazemos a leitura. E acho que podemos manter a questão do underline. Eu me lembro de ter visto aqui a colar uma linguagem de programação que permitia separar os zeros ou permitia separar os itens de um número com underline. Então vamos permanecer, vamos manter isso aqui assim. Vamos permitir que isso permaneça na nossa linguagem. A linguagem que estamos a criar, ok? Então pronto, já conseguimos aqui ler casos de dígitos, casos de alfa, casos de caractere, pronomes de símbolos e por aí vai. E agora que fizemos essa leitura, vamos ver o que mais resta na nossa linguagem. E analisando, dá para ver que temos símbolos do gênero igual ou algo assim. Então aqui vamos comparar, né, para verificar se o caractere que foi passado na entrada é um caractere igual. Então vamos ter um else if e verificamos para ver se o caractere é igual. Então, se for igual, o tipo de símbolo há de receber ali o equal, a string que nós temos, ela vai receber aquele caractere, mais uma vez, e paramos por aqui, na necessidade de continuar, não é? Na necessidade de continuar. Perfeito. Então, agora que já fizemos essa leitura do caractere, o que queremos fazer a seguir? A seguir, iremos desconsiderar todos os casos em que o caractere que estamos a ler é espaço. Por quê? Porque o espaço, ele, na nossa linguagem, no caso aqui assim, ele pode existir ou pode não existir, ou pode existir em várias unidades. Não vamos considerar aquilo como sendo válido. Então, teremos aqui um outro if, não é? Em que vamos verificar se o caractere, no caso, é um espaço. Então, se for espaço, vamos simplesmente continuar, vamos ignorar esse caractere. Avançamos para o próximo, ok? Pronto, então agora conseguimos fazer a leitura de alguns caracteres e o que nos falta fazer aqui é, no final deste if,
adicionar o caractere que foi lido à lista de símbolos, adicionar o token que foi lido à lista de símbolos e de strings, que é para depois podermos analisar na fase subsequente, ok? Então, o que eu queria fazer aqui é, basicamente, informar aqui que a lista de símbolos, nesse caso, symbols, vamos fazer aqui um pushback, que é uma função do C++ para vetores, que basicamente nos permite adicionar um novo item ao final do vetor. Então, teremos aqui symbols, pushback, aquele symbol, depois teremos aqui strings, mais uma vez, pushback, aquela string que nós lemos, e depois vamos resetar, né? Vamos fazer aqui string, recebe string vazia, porque agora já iremos introduzir uma nova string naquele item, e também iremos fazer uma verificação de segurança, que basicamente irá consistir em verificar se o index que estamos aqui, com o qual estamos a trabalhar, é igual ou maior ao tamanho daquele input. Então, se for igual ou maior ao tamanho, vamos parar esse loop, porque não há necessidade de continuar. Não há necessidade de continuar, pois não há nenhum outro conteúdo a seguir a seguir na nossa lista de texto, na nossa string. Então, aí paramos, ok? Então, agora que temos a nossa função implementada, vamos testar para ver se está a funcionar como deveria ser. E o teste basicamente vai ser aqui, passar para a função parse, o input, passando aqui os símbolos e as strings, ok? Então, agora que fizemos isso, o que queremos fazer também é listar, ou seja, passar por cada símbolo e string e mostrar, para verificar se a nossa linguagem, para verificar se o nosso token, se o nosso tokenizer, o nosso parser, aliás, o nosso lexer está a trabalhar como deveria trabalhar. Então, aqui vamos ter um for com i que começa de 0 e este i avança enquanto ele for menor que o tamanho dos símbolos. Então, para cada item, nós iremos mostrar esse item, iremos avançar para a linha que vem. Deixa-me só incluir aqui o famoso IOStream, que é para apresentar as informações que estamos a ler, mas nós vamos fazer o using. Perfeito. Então, agora o que queremos fazer é simplesmente apresentar cada token que foi lido e avançar para o próximo token. Ok. Perfeito. Então aqui vamos mostrar o símbolo e não só o símbolo, vamos mostrar também a string que se encontra naquela região, naquele índice. Perfeito. Deixa-me compilar esse código. Vamos testar. É a hora mais impressionante, é a hora mais interessante no processo de codificação. A hora de verificar se o código que escrevemos está correto ou não. E temos novidades aqui. Cadê o problema? Linha 46. Ok, linha 46. O que estamos a fazer? Enquanto isDigit ou char for igual a... Ok, para mim parece tudo correto, não sei porque o compilador está aqui a nos castigar. Ok, 34 também está com problemas, 34 também está com problemas. View is ou char igual àquele item. Interessante isso. Ok, deixa-me só verificar se a linguagem está na versão correta e... Ok, tá, mas vou só atualizar para a versão mais recente. Mandar o compilador aqui trabalhar e analisar o que nós temos como saída. Ok, compilação feita com sucesso, era um problema de versão da linguagem de programação. Agora que corremos nosso programa, conseguimos verificar que estamos a classificar os tokens corretamente. Então, vamos fazer uma verificação? Vamos. Temos var, que é classificado como 0, que 0 aqui na nossa lista de símbolos é a palavra reservada var. Depois temos o x, que é classificado como 1. Então, 1 é o nome do símbolo, 2 é igual e depois temos 3, que vem a ser number. Perfeito. Então, temos tudo a funcionar como deveria ser. Estamos aqui a conseguir classificar os itens do nosso input para, enfim, passar ali para a nossa linguagem. Estamos aqui a classificar os itens dos inputs para os respectivos tokens. Perfeito. Então, agora que já implementamos o nosso analisador léxico, um analisador léxico muito mínimo, né? Muito MVP, mas ok, a ideia é mesmo essa, espero que tenha dado para entender. Vamos avançar então para falar sobre outros tópicos nesse vídeo, nessa transmissão, porque hoje temos muito para falar. Então, avançando, vamos falar aqui sobre a análise sintática, que são os parsers, que são aqueles que seguem aos tokens, então ao lexer, quero dizer. O que acontece? Nós já vimos que a primeira fase é receber a entrada que o programador passou ao programa e converter essa entrada em tokens. Já vimos como é que é implementado um sistema que possibilita essa conversão. Agora vamos analisar os parsers. Os parsers, eles são nada mais nada menos
que programas que verificam a estrutura, ou programas não, ou sistemas, podemos dizer assim. A ideia de um parser é receber os tokens que o Lexer processou e verificar se a estruturação vai de acordo com aquilo que é esperado naquela linguagem. No exemplo anterior, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos var, tínhamos x, tínhamos igual e tínhamos 21. Então, esses tokens, eles existem na linguagem. Eu posso colocar o 21 antes do var, posso colocar o var depois do x e o igual antes de todo mundo. Ainda vão continuar sendo tokens válidos, porque eles são palavras, eles são pedaços daquela linguagem, são palavras que podem ser usadas. Mas a forma como essas palavras estão organizadas, ela é verificada nos parsers, ela é verificada na análise sintática. Então aqui na análise sintática, iremos pegar essa cadeia de símbolos, que é pegar esse conjunto de símbolos que foram processados, esse conjunto de tokens que foram processados e verificar se eles estão devidamente estruturados. Então ali, os símbolos recebem uma certa classificação. Então passamos a conhecer agora na análise sintática aquilo que são símbolos terminais e símbolos não terminais, ok? Qual é a diferença entre esses dois, né? Qual é a diferença entre um símbolo terminal e um símbolo não terminal? Um símbolo terminal é aquele que vem de um token, né? Um símbolo que surge com base em um certo token. Ele tem uma ligação direta com um certo token. Por exemplo, um símbolo identificador pode estar ligado a um token que diz respeito ao nome de uma variável, nome de um método, ao nome de uma função e por aí vai. Então, um símbolo não terminal, por outro lado, é um símbolo que surge ali virtualmente, digamos assim, a partir da combinação de outros símbolos. Estamos juntos? Aqui no exemplo que temos ao lado, temos 2.71 mais 3,14 a significar uma coisa que chamamos de operação. Então, no caso, a operação ela é um símbolo não terminal. Por quê? Porque é uma junção de símbolos. É uma junção de um número, de um plus e de outro número para formar um símbolo que recebe este outro nome. Então, a ideia por trás aqui dos parsers é avaliar a forma como esse código está estruturado e dizer se vai de acordo com a regra da linguagem ou não. E para tal, vamos falar sobre um outro tópico mais a seguir. Mas antes disso, deixem-me só recordar-vos que os parsers, eles recebem aquela lista de símbolos, aquela cadeia de símbolos, e como resultado, eles produzem aquilo que chamamos de árvore sintática. Vamos dar uma olhada numa árvore sintática. Temos aqui esta árvore que representa a chamada a um certo método, ok? E nessa chamada é possível identificar alguns símbolos. Primeiro são os símbolos terminais, esses que se encontram aqui mais para baixo. Temos o identificador, ponto, identificador, abertura de parênteses, vírgula, delimitador e por aí vai. Estes são os símbolos terminais. E, conforme nós vimos anteriormente, são símbolos que estão diretamente ligados a um certo token, ok? Eles têm uma ligação de 1 para 1 com token. Mas se vamos observar mais para cima, temos um símbolo, que por acaso se chama símbolo, e ele é uma junção de outros tokens aqui embaixo. E um pouco mais para a direita, também temos outro símbolo que chamamos de argumento. E o argumento também é a junção de outros símbolos. Então, esses são aqueles que chamamos de símbolos não terminais. E um pouco mais para cima também temos outro símbolo, que é a própria chamada de método. Essa chamada de método, esse símbolo que chamamos de chamada de método, ele surge com base na junção de outros símbolos. Então, é por isso que ele é um símbolo não terminal. Um símbolo terminal são esses que têm uma ligação direta com o token. E os não terminais são aqueles que não têm uma ligação direta. Eles surgem com base na combinação de outros tokens e na combinação de outros símbolos e por aí vai. Então, esta gramática, ou melhor, esta árvore que aqui temos, ela surge como forma de validar a estrutura do código, a estrutura do que nós escrevemos naquela linguagem. E para podermos validar a estrutura do que escrevemos naquela linguagem, precisamos de um componente essencial. Este componente é a gramática. Para o pessoal de linguística já sabe, já faz ideia. A gramática nada mais é do que um conjunto de regras que define a forma como usamos as palavras, usamos as expressões em uma certa linguagem. Uma gramática é aquilo que vai dizer se uma expressão está correta em português ou se não está, não é? E quando falamos da definição aqui formalmente, uma gramática pode ser definida como uma expressão G que é igual a N, que vai ser um conjunto de símbolos não terminais, T, que vai ser um conjunto de símbolos terminais, S, que é o primeiro símbolo a avaliar aqui naquela gramática, o ponto de partida, o S. Depois temos aqui o P, que são as produções
que vamos ali encontrar. Parece complicado, né? Não, fiquem tranquilos, vamos falar um pouco mais sobre isso de forma detalhada daqui a alguns instantes. Quando falamos sobre a gramática, existem vários tipos, estamos juntos? E um deles, o tipo que vamos utilizar aqui no nosso tutorial, no caso, na nossa aula, no caso, é o tipo ou as gramáticas chamadas gramáticas livres de contexto, que são aquelas gramáticas que não levam em consideração nenhum contexto para aplicar ali as suas produções. Ok? Agora que temos um pouco de conversa em torno dessas gramáticas, vamos aqui explorar um pouco esse conceito de gramática, essa definição, o que ela significa. Vamos aqui analisar. Para tal, eu vou aqui no nosso código, mas não para escrever código, vou aqui para explicar esse conceito de gramática, né? Aquela definição formal que nós vimos ali. Afinal de contas, o que aquilo significa? Então, para tal, deixa-me só criar aqui um novo documento de texto. Perdão ali pela nomenclatura dos meus ficheiros, são ficheiros temporários, né? Então vamos aqui ter grammar.txt. Basicamente aqui vamos falar um pouco sobre a gramática. Então, o que nós vimos anteriormente é que gramáticas elas são definidas na expressão jeg igual a relação n, t, s e p, certo? Certo. Então, nós vimos que podemos ter símbolos que não são terminais. Então, símbolos não terminais são quais? Aqueles que não têm uma ligação direta com o token. Então, vamos aqui ver um exemplo de uma gramática para uma linguagem que permite expressões do gênero var x recebe, por exemplo, ali 232, ou var x recebe, ou var y, por exemplo, recebe hello world. Então, para começar, nós temos ali alguns símbolos que são terminais, né? Os símbolos terminais que são fáceis de identificar são expressões como identificador, expressões como palavra reservada var, vou escrever aqui palavra reservada var. Temos expressões também como igual. E sem esquecer, é claro, dos números, ou número e de uma string. Então, isso são símbolos terminais, porque a gente consegue identificar logo que bate o olho na expressão, conseguimos identificar. Por exemplo, temos aqui um identificador que é o x, temos outro identificador que é o y, dá para identificar, dá para ver eles na cadeia de tokens, não é? Depois temos aqui palavra reservada var, dá para ver palavra reservada var, temos igual, dá para ver igual, temos número, dá para ver número. E temos string, que também dá para ver aqui uma string, numa coleção, numa lista de tokens que vem dessa linguagem. Agora, o que seria um não terminal? Por exemplo, aqui nós podemos dizer que o 232 e o hello world são valores. Então, aqui teríamos val como sendo um símbolo não terminal. Por que valor é não terminal? Porque, de princípio, nós não sabemos o que é um valor. Para que tenhamos esse valor, é necessário que ele se baseie em uma outra coleção, em um outro conjunto de símbolos. Então, aquele conjunto formado por números ou strings recebe o nome de valor. Então, valor é um símbolo, mas não é um símbolo terminal, é um símbolo não terminal, porque é um símbolo que existe, mas ele é, entre aspas, virtual. Ele surge baseando-se em outros símbolos. Estamos juntos? Então, essa é a ideia. Depois temos o símbolo inicial. O símbolo inicial será o símbolo que dá partida à nossa expressão. Aqui, por exemplo, estamos aqui a atribuir valor. Então, a atribuição seria um símbolo. Mas não está aqui escrita, não conseguimos ver a atribuição aqui. É um símbolo que surge com base ali numa coleção de símbolos. Então, aqui a atribuição seria o nosso símbolo inicial para essa linguagem. Por quê? Porque essa linguagem admite atribuições, nas quais vamos identificar ali outros símbolos que fazem parte da atribuição. Ok? Continuando, temos ali o conjunto de produções. O que são produções? Produções são as tais relações entre um símbolo não terminal e os símbolos terminais que surgem com base nele. Então, aqui vamos ter uma lista de produções. Podemos, por exemplo, dizer aqui que podemos dizer aqui que valor é um número ou é uma string. Então, estamos a dizer que na nossa linguagem, tudo aquilo que se considera valor há de ser um número ou uma string. Então, o valor
e um símbolo não terminal, e ele pode ser representado na prática como um número ou uma string. Depois temos ali a atribuição, que é aquele símbolo, o símbolo inicial. Não é? A atribuição seria o quê? A atribuição seria ali um identificador sendo igual, não é, a um valor. Estamos juntos? Então isso iria definir a nossa linguagem. Essas são as regras que definem como é que essa linguagem é construída. Então essas são aqui basicamente as produções. Isso é que é uma produção. Estamos juntos? Certo. Então aqui temos uma gramática definida por uma linguagem muito mínima. Uma linguagem que permite atribuir valores ali a variáveis que nós estamos a criar. Perfeito. Então agora o que vamos fazer é implementar isto, é ver como é que isto é implementado na prática e como é que linguagens surgem com base em gramáticas como essa. Então, vou aqui levar a nossa gramática para o código, que é onde vamos implementá-la na prática, não é? Ok, vou aqui definir a nossa gramática, mas antes deixem-me reduzir as fontes, porque eu não estou conseguindo ver nada, então preciso reduzir um bocadinho, que é para facilitar a visão do código. Ok, ótimo. Então agora vamos avançar e implementar essa nossa gramática, não é? Mas, para implementar essa gramática, eu não vou escrever tudo from scratch, não. Ninguém merece escrever tudo from scratch. Então, eu queria fazer aqui, usar uma biblioteca que eu criei há um tempo atrás, que é uma biblioteca chamada ILC. Vamos aqui dar uma olhada no ILC. Então, voltando aqui ao nosso slide, permitam-me abrir a página do ILC no GitHub. Então, temos aqui ILC. Ok? Então, ILC é esta biblioteca aqui. Não se assustem pelo ícone da biblioteca, não é nada demais. A ideia é que é uma biblioteca que nos permite especificar uma gramática e permitir que o programa, permitir que aquela gramática seja convertida em código de máquina. No final, é mesmo isso. É conversão de uma gramática para código de máquina. E é uma forma um pouco mais facilitada de fazer isso, uma forma um pouco mais facilitada de implementar gramáticas livres de contexto. Estamos agora na versão 2.3. Interessante, muito interessante. O que vamos fazer é aplicar essa versão para implementar ali o nosso programa, para implementar ali o nosso analisador sintático, o nosso parser, não é? Então, sem mais delongas, vamos aqui avançar. Vamos aplicar um pouco desse ILC na prática. Para tal, eu vou fazer aqui uma clonagem deste repositório, né, para uma pasta muito específica, que vamos chamar de dependências. Ok? Deps. Então, vou aqui para a pasta das dependências e vou clonar aquele repositório. Para o pessoal que não tem experiência com Git, não tem nenhum problema, é só clicar e baixar a biblioteca para ter acesso ao código fonte. Então aqui que nós queremos é levar o conteúdo da pasta include. Para fins de simplificação, eu vou só copiar este conteúdo para a pasta, para o diretório onde tenho aqui o meu source code, que é para poder utilizar sem nenhum problema. Ok? Já temos o VLC conosco, né? Já podemos utilizar essa biblioteca para implementar ali o nosso parser. Então, o que vou fazer agora é incluir essa biblioteca. Então, vou fazer aqui include ilc.hpp. Pronto, tenho o ilc incluído. Agora podemos avançar com a questão de processamento dessa informação, processamento daqueles tokens que nós criamos. Mas antes é importante saber de uma coisa. O ILC ele trabalha ali com uma lista de tokens. Lembram dos tokens que surgiram ali com base na análise léstica? Nós temos de passar esses tokens para o ILC, que é para eu poder analisar e conosco criar aquele parser que estamos aqui a tentar criar. Então iremos fazer ILC. Ele possui dentro dele uma coleção de tokens, chama-se chain, por aí vai. Então, possui aqui uma chain, e lá nessa chain é que nós vamos passar aqueles tokens que nós acabamos de processar usando o nosso Lexer. E perdão, não é parse aqui, né? Isso aqui deveria ser tokenize, o nome deste método. Então, deixa-me só corrigir. Pronto, agora estamos com o nome correto para aquele método. O primeiro método é tokenize, o segundo é que vai ser parse. Então, o ILC para a utilização, nós precisamos, depois de incluir, né, passar uma expressão que é begin, ILC CodeGen e depois o end ILC CodeGen. Então aqui dentro é que vamos utilizar o ILC para de fato implementar o nosso parser. E com aquela definição feita, vamos passar aqui a nossa
cadeia de símbolos, né, para para a variável chain que se encontra dentro do DLC. Então passamos os símbolos para lá e também passamos o size, o tamanho desta cadeia. Então temos aqui chain size, vai ser basicamente symbols.size. Ok, agora ele já sabe quais são os símbolos, ele pode facilmente trabalhar e verificar de acordo com a gramática que vamos especificar. Então a gramática que vamos especificar aqui, ela simplesmente vai consistir naqueles símbolos não terminais que nós definimos. A ideia aqui é que cada símbolo não terminal ele vai ser descrito como uma relação de outros símbolos. Então aqui, para definirmos essa relação, vamos aqui enfim, vamos aqui definir aquela produção. Basicamente, o que nós definimos aqui, isto se encontra aqui. Temos aqui a produção. Uma produção para valor, outra produção para atribuição. Então, vamos aqui definir a produção para valor, vamos chamar de val prod. E aqui vamos dizer if production, né? Então, in production. Então, para essa produção, nós temos uma chain, um conjunto de caracteres, não é? Um conjunto de tokens que identificam esta coleção, que identificam esta expressão, esta produção. Deixem-me só atualizar-vos para o código que acho que estão a perder alguma coisa. Né? Agora já não estão a perder. Ok, então aqui temos a nossa relação, temos aqui a nossa produção sendo definida. Agora o que vamos fazer é essencialmente definir primeiro a chain, a cadeia que nós consideramos como válida para essa produção. E como nós vimos aqui, é basicamente um número ou uma string. E deixe-me considerar outro valor como sendo valor, mas enfim, tanto faz. Vamos trabalhar só com o número string. Então aqui temos uma expressão chamada begin chain declaration, que vamos dizer que um valor há de ser aqui um number, ou também vai poder ser uma string. Então teremos aqui end chain declaration. Ok? Então, agora que nós temos a chain, aquela cadeia de caracteres declarada, o que vamos fazer a seguir é validar, é definir a regra para considerarmos quando é que um valor, ele, de fato, para considerarmos quando é que estamos esperando um valor. Então, para tal, vamos aqui verificar, usar uma expressão chamada try require non-terminal, que basicamente vai pedir, vai aqui informar ao LC que nós queremos encontrar um non-terminal, no caso um terminal, porque number e string são terminais. Então, reformulando, vamos fazer aqui um if try require terminal. Qual terminal? Primeiro é o number, então vamos verificar. Se conseguimos encontrar um number, tudo bem. Retornamos true, ok? Caso a gente não consiga, vamos fazer um require terminal, que é o segundo item dessa nossa chain. Então, se não conseguirmos obter ali um terminal, que é o número, vamos então obter uma string. E um valor tem de ser um número ou uma string. Então, basicamente, é isso que estamos a fazer. Estamos a validar para ver se aquele valor é um número ou é uma string. Se não for um número nem uma string, então o compilador, o parser, no caso, vai dar um erro, porque o valor tem de ser um desses. E a seguir temos a questão de... Temos a segunda produção, que é a produção de atribuição, que é onde vamos dizer ali que queremos passar um valor para um item ou algo do gênero. Então, essa atribuição aqui, ela basicamente começa com a palavra reservada var, que é algo que estava a falhar. Então, começa com a palavra reservada var, depois já descer para aqui um símbolo, e depois igual um certo valor que estamos a passar para aquele símbolo. Então, agora o que vamos fazer é definir a produção para termos aquele símbolo não terminal declarado, né? Aquele símbolo não terminal definido. Então, aqui vamos ter um begin production, que no caso é uma produção para o quê? Para assignment, para passar um valor para uma certa variável. Então aqui, mais uma vez, vamos aqui dizer end production, que é para dar fim àquela produção. E dentro da produção vamos definir ali a cadeia de tokens que queremos, a cadeia de símbolos que queremos que seja validada para este caso em específico. Então aqui o que queremos fazer basicamente é, mais uma vez, begin chain declaration, e sabemos nós que uma declaração de uma variável, ela começa com a palavra reservada var. Então teremos keyword
var. Depois da keyword var, nós vamos ter o identificador, vamos ter o symbol name. Existe aqui symbol name? Sim, existe. Nós definimos symbol name. Então, symbol name. Depois do symbol name, vamos ter o equal, não é? Que é o outro token. E por fim, teremos value. Eu acho que eu não defini este símbolo ainda, mas não tem problemas. Então, vamos aqui voltar aos símbolos e definir value, porque agora value existe. Value é um number ou uma string. Então, vamos ter aqui value. Perfeito. Então, agora que temos essa relação, né, de assignment sendo var, nome de um símbolo, equal, valor para aquele símbolo, o que queremos fazer é validar, é verificar. E para tal é simples. O ILC nos permite verificar isso com base em instruções aqui, que são as instruções required. Então, aqui sabemos que var é um símbolo terminal. Então, vamos fazer fire terminal para var, que é o primeiro item, com índice 0. Depois, sabemos que symbol name também é um terminal. Então, vamos fazer fire terminal para o segundo item, que é symbol name. Depois, sabemos também que o equal é um terminal. Obviamente, o equal é aquele símbolo, é aquele caractere, é aquele, enfim, aquele token que nós encontramos ali logo que batemos o olho na expressão. Então, vamos também fazer require terminal para o equal. E finalmente vamos fazer o require non-terminal para o value, porque o value ele não é um símbolo terminal. O value pode ser uma string, o value pode ser um número, então ele não é um símbolo terminal. Vamos ter aqui require non-terminal para o value. Pronto, definimos então essa regra, definimos essa produção, que é essencialmente o que está aqui, não é? Var, identificador, igual valor. Então temos var, identificador, igual valor. Baseando-se nos índices daqueles itens que fazem parte ali dessa chain, que fazem parte dessa cadeia de símbolos. Ok, perfeito. Então agora que já temos as duas produções definidas, o que queremos fazer é usar um método ali do ILC que vai fazer o binding. O binding de quê? O binding do símbolo do terminal val com essa expressão, com essa produção aqui. Porque é necessário já que aquele símbolo não é terminal. Isso é uma questão mais da filosofia deste framework e não algo que vai acontecer sempre em outros frameworks. Mas aquilo funciona assim, vamos a isso, né? Então temos aqui begin, bindings e end bindings. Ok? Então aqui vamos fazer begin, symbol binding e vamos passar aqui value. Então para dizer que o valor, para dizer que o símbolo value, ele vai ali estar relacionado ao quê? Vai estar relacionado a val prod, aquela produção ali que chamamos de val prod. E aqui vamos ter end symbol binding. Perfeito. Então agora que já temos esse binding para o value, podemos também em algum momento definir o binding para assign. Né? Então aqui seria assign prod e teríamos o símbolo assignment. E seria não terminal também, porque assignment é uma junção de símbolos terminais. É var x igual a alguma coisa. Então aqui teríamos o assign. E também teríamos aqui embaixo, obviamente, uma expressão do gênero begin, symbol binding, nesse caso, para assign, que seria a produção que nós definimos em cima, que é assign prod. Ok? Perfeito. Definimos. Aí está. Agora que temos as produções definidas, vamos testar. Né? Já escrevemos aqui alguma coisa. Está na hora de testar. Não vamos só escrever código sem testar. Ok. Então, agora queremos fazer aqui e testar e ver como é que isso vai funcionar. Ok. Então, aqui vamos nós. E o que queremos fazer é chamar esta produção, que é a assign prod. Esta produção que aqui está. Nós vamos fazer aqui aquela verificação, por aí vai. Ok. Então, agora o que vamos fazer é chamar aquela assign prod. E o que significa? Quando a assign prod nos retorna a informação, quer dizer que basicamente nós conseguimos, quando a assign prod retorna true, quer dizer que nós conseguimos fazer o parse daquela expressão de assign. Quando a assign prod nos retorna false, quer dizer que ele não conseguiu fazer o parse, a informação não veio naquele formato especificado. Então aqui nós teremos uma variável, seria o success, basicamente nos diz se aquela produção pode ser validada com sucesso ou não. Então aqui vamos fazer a verificação. Se nós tivermos validado aquilo com sucesso, nós tivermos conseguido
verificar aquela produção com sucesso, quer dizer que a expressão é válida naquela linguagem. A expressão vai de acordo com a gramática, a expressão respeita a gramática dessa linguagem. Então aqui vamos fazer um out, valid, ok? Line. E caso o sucesso não tenha valor true, vamos mostrar inválido. Ok? Agora vamos testar. Vamos fazer o build aqui para ver se aquela expressão que nós passamos vai de acordo com a linguagem que definimos. Então vamos fazer aqui make run. Ele corre e diz que é válido. É válido por quê? Porque nós definimos, né? Nós definimos que assign é keyword var, symbol name equal value. E o que nós temos aqui respeita essa produção. Agora vamos testar para ver a questão de strings. Mas antes de vermos a questão de strings, é importante lembrar que nós não preparamos o nosso parser, nós não preparamos o nosso lexer para esse caso. Então, para tal, vamos preparar o nosso lexer para fazer a tokenização de uma string e depois vamos avaliar para ver se aquela string também é considerada um valor, como nós estamos a considerar um número como sendo um valor, e se o nosso parser valida isso, para ver se o nosso parser aceita essa expressão, ok? Então, vamos para tal modificar essa função, que é a função do tokenize. Então aqui, depois de verificarmos se é um alpha, verificarmos se é um dígito, antes de trabalharmos com equal e outros tokens que verão ali assim, vamos verificar então se é uma string, ok? Então, para tal, vou duplicar esta linha e vou essencialmente verificar aqui se aquele caractere é igual àquela abertura de aspas duplas. Então, se for abertura de aspas duplas, quer dizer que estamos a receber aqui uma string literal. E vamos tratar aquela string literal até ela ser fechada, não é? Até ela ser fechada. Então, para tal, vou aqui mais uma vez, vamos aqui identificar o símbolo como sendo string e teremos um do while, como estamos a ter anteriormente. Então, aqui vai ser um do string, recebe o caractere que está vindo de lá, e aqui teremos um while. Então, esta iteração ela continua enquanto que? Enquanto o index for menor que o input size, primeiramente essa é a avaliação que queremos fazer, e o caractere for igual de fechamento daquela string que foi aberta anteriormente, não é? Então, enquanto nós não estivermos no fim do input e o caractere for diferente de fechamento de aspas, nós vamos adicionando o conteúdo que vem para aquela string, que será, nesse caso, a nossa string literal, ok? E depois de fecharmos, só para manter a questão da estética, vamos fazer aqui string mais igual aquele caractere de fechamento de aspas, ok? E aqui nós iremos identificar, enfim, na verdade já identificamos que é uma string, ok? Certo, então, vamos agora testar o nosso parser e só depois é que vamos testar o tokenizer primeiramente e só depois é que vamos testar o parser. Então vou colocar aqui um return 0, só para verificarmos se o tokenizer está ali a considerar a string como sendo uma string. Então vou colocar aqui hello world, fechar hello world e vamos ver se o nosso tokenizer percebe que aquilo é uma string e trata como sendo uma string. Olhamos o programa e, como podemos ver, a última expressão, o último token aqui nos tokens divididos é o token com o símbolo do tipo 4. E se formos a verificar aqui nos nossos símbolos, string é do tipo 4. Então foi considerado de fato uma string, perfeito. Agora o que queremos fazer é ver se o resto do compilador concorda com isso, e ver se o resto do compilador aceita aquilo como sendo uma expressão de assignment, uma expressão em que nós temos um valor, temos ali o var, identificador, igual a um certo valor. Então, para tal, vamos voltar a compilar esse programa. Voltamos a compilar o programa, ok? Compilação terminada, testamos a execução e ele diz valid, ou seja, essa expressão ela vai de acordo com a gramática dessa linguagem. Perfeito, é mesmo isso que nós queremos, ok? É mesmo isso que nós queremos. Então, basicamente, é assim como nós construímos parsers usando o ILC. E, fora a utilização do ILC, é assim como nós construímos tokenizers, é assim como nós construímos analisadores léxicos,
enfim, em qualquer linguagem, de princípio, a ideia é mesmo essa, receber um caractere, classificá-lo de acordo com um certo tipo de token e ir adicionando o conteúdo, até chegarmos ali à conclusão daquela streaming, chegarmos à conclusão daquele conjunto de caracteres que faz parte dessa classe específica. Nós só vimos válidos aqui. Vamos ver se esse nosso analisador, esse nosso parser realmente está a validar. Vou aqui remover o igual e somente ter var, xixi e uma string, que é hello world, para vermos se de fato estamos a verificar esse conteúdo ou simplesmente estamos a mostrar válido aqui para tudo que é caso, para tudo que é input. Então, se corrermos agora, ele vai dizer inválido. Por quê? Porque esta expressão não vai de acordo com a nossa gramática, não vai de acordo com nenhuma das produções que definimos aqui para a nossa linguagem. Estamos juntos? Então é basicamente isso que nós temos por tratar hoje, né? Deixa-me voltar ao nosso slide e deixar ficar o meu canimambo, deixar ficar o meu muito obrigado pela atenção que foi dispensada hoje, pela atenção que tem sido dispensada desde o primeiro vídeo. É muito bom contar com a vossa companhia e, em caso de qualquer dúvida ou contribuição, deixe ficar aí nos comentários. Será um prazer ler e entender aquilo que estão a partilhar comigo. E muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.